presumido, que diria eu, é o regime tributário dentro do segmento odontológico onde existem mais dogmas. O lucro presumido é o regime onde se tem mais mal entendido no segmento odontológico. Por quê? Primeiro porque muitas vezes a clínica está no Simples Nacional achando que está fazendo um belo negócio, quando na verdade ela deveria estar no lucro presumido. Porque, só recapitulando, o critério de migração do Simples Nacional para o lucro presumido não é somente o valor do faturamento. Perfeito. Você enfatizou bem isso na última live, né? Muitas pessoas pensam, eu só vou migrar quando eu chegar em 4 milhões e 800 anos. Não. Existem outros critérios. E, por exemplo, dentro do lucro presumido, hoje, depois de um grande debate judicial, depois de um esforço gigantesco das clínicas, da advocacia, do judiciário, nós tivemos o reconhecimento e a possibilidade de que as clínicas odontológicas que prestam determinados serviços, elas possam se enquadrar como serviços hospitalares e reduzir absurdamente as alíquotas do lucro presumido. Olha, quando a gente fala dos segmentos da odontologia que podem ser enquadrados como serviços hospitalares, quais segmentos nós estamos falando? Implantodontia, atividade de exodontia, tratamento endodôntico, próteses, bichectomia, cirurgias bucomaxilares, periodontia, endodontia, ortopedia facial, cirurgias e outros. São vários os procedimentos, viu, Marcos? São muitos. A gente não traz aqui todos, porque aqui é exemplificativo. Nas alíquotas tradicionais, conforme a lei do lucro presumido determina, vamos usar aqui esse exemplo dessa clínica que a gente denominou de XY Odontologia, que ela fatura 200 mil por mês, né? Como o lucro presumido ele é um regime tributário onde o pagamento dos tributos é feito trimestralmente, então 200 mil mês, num trimestre essa empresa vai ter um faturamento de 600 mil reais. A lei do lucro presumido diz que o lucro presumido é de 32%, ou seja, de 600 mil no trimestre, presume-se que 192 mil é o lucro. E aí, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido vão incidir sobre essa base de cálculo, 192 mil. Então, o imposto de renda tem uma alíquota de 15%, a gente vai ter R$ 28.800. Nesse caso, como essa empresa como deu acima de 20 mil por mês, a gente vai ter um adicional de 10% no imposto de renda, né? Pega 192 mil, tira 60 mil, que é os 20 mil por mês, que é o teto. Aí a base de cálculo aqui do adicional do imposto de renda é 132 mil, né? 10% dá 13.200. Vai dar um total aqui no trimestre de imposto de renda de 42 mil reais. Gravem bem esse número, 42 mil reais. Na contribuição social, a mesma coisa. A gente tem um lucro presumido, alíquota 32%, em valores isso representa 192 mil. Quando a gente joga aqui a base de cálculo da contribuição social, que é 9%, nós vamos ter aqui 17.280. Somado com aqueles 42 mil, nós vamos ter isso... Casa de 59 mil. E isso, Marcos, é importante frisar. Estamos falando apenas de imposto de renda e contribuição social. No regime do lucro presumido, nós temos outros impostos. PIS, COFINS, ISS. Então, e outros. Nós estamos falando aqui só de 2 tributos, tá? 59.280. Agora, Marcos, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular esse imposto dessa mesma clínica jogando as alíquotas dos serviços hospitalares. Só para nossa audiência entender. Aqui, ó. Nós temos a Lei 9.249/95, que essa lei,
ela regulamenta o regime tributário do lucro presumido para todas as empresas prestadoras de serviços, que é o caso do segmento da odontologia. Essa empresa, ela tem uma regra geral, que é todas as empresas prestadoras de serviços, e ela tem uma única exceção, Marcos. Ela criou uma única exceção, é única, é filho único. Ela disse, olha, para os serviços hospitalares, é uma exceção, porque a lei quis fomentar a saúde. Ela quis fomentar a saúde e ela quis conceder um benefício fiscal para os serviços hospitalares, de modo que eles possam pagar menos impostos e com esse dinheiro da economia, eles possam investir em seus próprios negócios e fomentar a saúde no Brasil. Esse foi o espírito do legislador quando ele criou a lei, né? Então, para os serviços hospitalares, essa lei reduziu a base de cálculo do imposto de renda de 32% para 8%. Olha só que significativo. E a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido de 32% para 12%. Também significativo. Muito significativo, né, Marcos? Muito. Então, vamos voltar lá. Agora a gente vai recalcular, né, esse tributo com base nesse benefício fiscal. E o que aconteceu, Marcos? Assim, para quem não pegou as nossas últimas lives, deixa eu só fazer aqui uma recapitulação muito breve, em poucas palavras. Que assim, quando a lei fez essa exceção para fomentar a saúde nos serviços hospitalares, veio a Receita Federal, que sempre, ao invés de cumprir a sua função como um órgão do Poder Executivo, ela sempre extrapola e acaba legislando, alterando as regras e entrando em competências que não lhe pertencem. Isso é comum, viu, Marcos? Nós, advogados tributaristas, já estamos acostumados com essa dinâmica da Receita Federal. A luta é essa, o inimigo acaba sendo a Receita Federal, porque eles acabam mudando as regras. O legislador traz a lei para o Poder Executivo, né, onde está inclusa a Receita Federal, aplicar a lei, mas na hora de aplicar a lei, a Receita Federal quer mudar a lei em benefício próprio. Ela interpreta da forma que melhor lhe convém ou chega a mudar mesmo? Chega a mudar mesmo, em prejuízo do contribuinte. Olha só como ela mudou a lei. A lei diz os serviços hospitalares. Aí vem a Receita Federal e fala assim, olha, eu entendo que serviço hospitalar são somente aqueles prestados no interior de um hospital. Ué, mas não está dito isso na lei. O que está dito na lei é a promoção da saúde. Então, vem as clínicas odontológicas, amparadas por bons advogados, e começa um debate no Poder Judiciário. Olha, Poder Judiciário, a Receita Federal está aplicando uma interpretação para a lei que é prejudicial para nós, porque ela está criando uma regra que não está prevista na lei. Aí vem o Poder Judiciário e diz, olha, Receita Federal, você está errada. Por serviços hospitalares, fazendo uma interpretação do espírito da lei, a gente entende que a lei quis promover a saúde. Então, não há motivos para deixarmos as clínicas odontológicas fora desse benefício fiscal. Afinal, as clínicas odontológicas, Marcos, isso são palavras do Judiciário, tá? Do STJ. Afinal, as clínicas odontológicas prestam um serviço de relevância social e promoção da saúde bucal. Então, eles não podem ficar sem esse benefício. E o Judiciário garantiu esse benefício também para as clínicas odontológicas. Em breves palavras, esse é o contexto histórico que nos trouxe até aqui. Guilherme, só para tentar colaborar com essa sua colocação, se estendeu para as clínicas odontológicas, né, a lei, por esse histórico que você fez, porém para alguns procedimentos, né? Eles que são considerados hospitalares. Só para nossa audiência não pensar, nossa, eu sou clínica odontológica, eu posso
me enquadrar totalmente, né, a lei. Não, né? São para aqueles procedimentos considerados, são realizados nas clínicas, mas que são considerados como procedimentos hospitalares. Estou correto? Corretíssimo, Marcos. Aí o que está excluído disso? As consultas. Consulta não entra, consulta tem que ter tributação diferente. Por isso que é importante a estruturação societária. Em muitos casos aqui a gente abre um CNPJ para clínica só para consulta e outro CNPJ só para procedimento. Isso facilita o que o Reinaldo estava falando aqui mais cedo, a gestão. Perfeito. Então, as consultas e alguns outros poucos procedimentos odontológicos não entram nesse benefício fiscal, mas a maioria entra. Então, Marcos, assim, e também além da odontologia, entrou a fisioterapia, entrou vários procedimentos da própria medicina que não são realizados dentro do interior do hospital, mas têm natureza de serviço médico hospitalar. Então, o judiciário abrangeu isso tudo para o benefício fiscal. Agora, vamos refazer aquele cálculo. Legal. Daqueles mostrou mesmos na parâmetros, prática. Com as alíquotas dos serviços hospitalares. A receita trimestral continua a mesma, R$600 mil, só que o lucro presumido, ao invés de 32%, vai ser 8%. Então, a base de cálculo em valores, ao invés de 192 mil, cai para 48 mil. Olha que fantástico. Muita diferença. Aplicando aqui 15% sobre esse valor, nós temos de imposto de renda 7.200. E é total, porque nesse caso, como nós temos menos de 20 mil por mês, não tem adicional de 10% do imposto de renda. Fica somente nos 7.200. Né? E na contribuição social sobre o lucro líquido, nós temos uma base de cálculo de alíquota de 12%. Né? Em termos de valores, nós temos uma base de cálculo de 72 mil. Aplicando a alíquota da contribuição social de 9%, a gente vai ter aqui 6.480 de contribuição social. Então, imposto de renda mais contribuição social, nós vamos ter um total desses dois tributos de 13.680. Olha a diferença, porque a gente estava falando num total de 59.280. A gente está indo para 13. Então, é uma diferença que ela, projetada ao longo do tempo, olha que interessante. Nós estamos falando aqui de essa diferença projetada ao longo de 5 anos, nós estamos falando de uma economia de imposto de renda de 696 mil e nós estamos falando de uma economia de contribuição social de 216 mil. No total, nós estamos falando de quase R$1 milhão dentro de um período de 5 anos de uma clínica que fatura 200 mil por mês. Não é uma clínica que tem lucro de 200 mil, não. Uma clínica que fatura... Faturamento. Faturamento bruto de 200 mil. É uma clínica média, né? Uhum. Então, nós temos duas possibilidades diante desse cenário, Marcos. Se a empresa está com a sua contabilidade bonitinha e emitiu as notas fiscais corretas, o que, infelizmente, Marcos, é raro no mercado, justamente porque a maioria das clínicas não possuem uma assessoria tributária que os oriente em procedimentos simples do dia a dia, como a emissão de nota fiscal. E aí, em vez de emitir a nota fiscal lá como implantodontia, emite como serviços odontológicos, uma descrição genérica. Então, se a clínica tiver com a sua contabilidade sendo feita de forma correta, além dela poder economizar esses valores pro futuro, ela ainda pode, Marcos, recuperar o que ela pagou no passado. É possível, a gente chama de restituição tributária. A gente mostra... Vai retroagir sobre o que já foi recolhido anteriormente. Isso mesmo, Marcos. A gente mostra para a Receita Federal que foi pago a mais e solicita que ela faça a devolução. Essa devolução, ela não é a devolução do dinheiro em si. A Receita Federal devolve um crédito e aí a clínica pode usar esse crédito para ir compensando impostos futuros.
ok. E essa retroação é de quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Isso. Tá. E a ser compensado, então, sei lá, tem um valor X e eu tenho que pagar Y, vai fazer Y menos X ao longo do tempo. É assim a forma de se restituir, né? Imagina, por exemplo, Marco, uma clínica que está com sua contabilidade extremamente alinhada, organizada. E ela tem aqui esse valor para restituir, né, de 912 mil. Ela vai usar esse valor para compensar os impostos dos meses seguintes. Então, ela pode ficar aí alguns anos pela frente sem pagar nada de imposto, porque ela vai usando esse crédito que ela tem. Ou seja, esse dinheiro que ela pagaria o imposto, como ela tem o crédito, o dinheiro fica no bolso. Fica no bolso. Então, Marcos, assim, aí a gente volta naquilo que a gente vem ao longo das últimas semanas frisando tanto. A importância do planejamento tributário, independente do tamanho da clínica. Se é uma clínica pequena, se é uma clínica média, se é uma clínica grande, é necessário um planejamento tributário. É necessário. E muitos empresários deixam de fazer essa contratação por conta do seu mindset, pensando, é um serviço que nesse momento eu não vou ter caixa para arcar com esse serviço. Mas isso é um dogma. Por que é um dogma? Porque o planejamento tributário, ele traz um resultado para a clínica que o serviço se paga e ainda muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, assim, não há motivos para não se fazer um planejamento tributário, exceto um mindset que não é compatível com um mindset de crescimento. Aí tudo bem, aí é explicado. Se o empresário tem um mindset, ele fala, não, eu não quero crescer, onde eu tô para mim tá ótimo, eu tô aqui na minha zona de conforto e aqui eu me sinto bem, tá ótimo. Ele não tem um mindset de crescimento. Agora, se o empresário tem um mindset de crescimento, ele precisa fazer um planejamento tributário, porque isso vai impactar diretamente os resultados, os lucros da clínica dele.